Ele esteve aqui semana passada e a gente pediu bis. A gente gostou demais da participação dele, foi incrível demais. Hoje ele está diretamente aí falando com a gente virtualmente. Mais uma vez conosco, Rafael Luz, ele que é escritor, ator, bacharel em direito, faixa preta, estudioso, apaixonado por idiomas, culturas, e ele tem um perfil riquíssimo, que é o Amigo Poliglota. Já convido a todos vocês aí para seguirem. E hoje, né, no mundo, existe mais de 7.000 idiomas no mundo. Vocês acreditam nisso? Eu fiquei chocada quando eu pesquisei e trouxe esse dado. Então, aprender uma nova língua também significa acessar novas culturas, histórias e formas de pensar. E vamos conhecer agora um pouco dessas línguas que no dia que a gente abordou, a gente conversamos sobre o livro maravilhoso, que agora eu me tornei uma guardiã também. Rafael Luz, seja bem-vindo mais uma vez ao Estúdio Cidade, tudo bem? Muito obrigado, um prazer imenso estar aqui de novo. E realmente, na última vez tivemos muito para conversar, chegamos a falar do Guardiões da Manhã. Inclusive, eu tive ontem, até lá no Rio Grande do Sul, por conta desse livro, com o Dr. Vitorino. Nossa, fico muito feliz de estar aqui, fico muito feliz de ver o alcance que está tendo esse livro. Muito E obrigado. é verdade, eu acompanho ali nas redes sociais, é muito legal ver toda essa entrega sua, a sua mãe é uma ótima relações públicas, está de parabéns, é teu MKT, viu? Tem uma equipe de marketing. E é muito Muito legal bem isso, porque assessorado. olha onde está alcançando, está indo para outros estados, para o Brasil, para o mundo todo. Nós temos aí a participação e a presença desse livro incrível e do Rafael. E Rafa, a gente falou no final aqui, você falou em japonês. Você deixou a gente. Eu, Sim. eu fiquei em choque naquele momento. E assim, não é uma tentativa igual eu faço, porque às vezes eu falo aqui meu inglês, que ele fica tão. O meu inglês aqui eu falo com tanta convicção que ainda vocês acham que tá certo. Mas muitas das vezes aqui eu crio uma postura para falar. Mas às vezes eu falo a pronúncia errada. E a tua pronúncia é perfeita. Você falou aqui na última oportunidade que você fala 7 línguas e meia. Foi até engraçado. Eu falei já isso para um monte de gente. De você, conta a tua história, fala para te seguirem. Porque eu achei extraordinário isso, porque, como você mencionou, eu preciso falar politicamente a língua para falar fluentemente ela. Para dizer que eu falo Sim. fluentemente. Fala um pouco de quantas línguas aí você identifica e você fala fluente. Bom, Algumas eu delas. primeiramente, o português, como eu disse, eu ainda estou aprendendo, mas já dá para se comunicar, né? Logo em seguida, eu aprendi o inglês, depois fui para o japonês, depois para o italiano, espanhol, francês, Libras. Estamos aí aprendendo o coreano, mas eu estou namorando o chinês e mandarim também, então fica meio complicado de aprender os dois ao mesmo tempo, mas estamos aí. E você até mencionou que não é difícil aprender outro idioma. Você Não, tem um por método favor. diferenciado para que ele transforma o jeito de que a gente recebe. E quando a gente é pequeno é muito fácil, mas toda idade é possível reprogramar e falar outra língua? Joyce, é muito interessante isso que você me falou, porque não sei se a palavra seria mito, mas é uma coisa muito feita, é muito propaganda de que nós temos que ser pequenos para aprender, quando na verdade, eu sempre digo, o melhor momento para aprender um segundo idioma, um terceiro, um quarto, um quinto e por aí em diante, era ontem e anteontem. Era o melhor momento. Como já passou, a gente fica com o hoje, né? Então, muito se fala na questão da neuroplasticidade, que é o que faz com que as crianças sejam tão melhores na teoria do que nós para aprender, quando na verdade não se trata da forma como o cérebro delas reage, mas da forma como eles são expostos ao conteúdo. Me diga uma coisa, o seu pai te ensinou o que era verbo e predicado? Não. Aprendi na escola, mas ele me Pois é, corrigia. O pleonasmo vicioso, ele falava, Joyce, subir para cima não existe. E eu descer pois para é. baixo também não. Mas tu concorda comigo que para ele era muito mais importante que tu não fizesse o pleonasmo do que tu de fato soubesse a nomenclatura dele? Exatamente. Pois é. E assim é na vida. As pessoas acham que é difícil aprender um idioma porque, na verdade, atualmente não se tem um método estabelecido
fora um ou outro, que de fato te ensine a aprender, a conhecer a si mesmo e a dominar os idiomas. Tem muita diferença entre estudar um idioma, né, o estudo, e a aquisição. No meu método, eu busco que a pessoa tenha a aquisição do idioma. E buscando isso, eu consigo resultados de, por exemplo, uma pessoa de 70 ou uma menina de 15 consiga, em questão de 5 meses, estar num cenário político e já consegue entender tudo e fica olhando para minha cara dizendo: Teacher, o que que aconteceu? Que magia que tu fez? Que macumba que foi essa? Que santo que tu rezou? Gente, Porque realmente, quando tu adquire um idioma, quando tu tem essa aquisição, tu não percebe que tu estás estudando. Tu não percebe porque não é maçante, não é pesado, entende? E eu, eu sempre eu, eu até brinco. falei aqui com você, lembra? Era muito. Eu entendia tudo o que me falavam e às vezes eu não Uhum, conseguia era replicar, ali, responder. Então eu tinha, como eu sim. falei, eu estudava muito, mas eu entendia tudo. Uhum, Impressionante como a gente entende ali um pouco, acho que dos filmes que a gente vê uhum, legendado, mas é complicado porque às vezes eu lembro que eu fiquei tão apavorada, eu até comentei isso com vocês, eu fiquei tão apavorada quando eu cheguei num país diferente, que eu não conseguia pedir uhum. água. Eu não lembrava que era water. Eu nem sei se pronuncia dessa forma de novo. E aí eu não lembrava como pedir água. Eu estava morrendo de sede, eu estava com muita sede, eu estava apavorada. E eu estava com fome e sede, mas já era. Eu não conseguia falar, porque era diferente, a cultura era diferente, o hotel, a gente está acostumado no Sim. Brasil com frigobar, que já chega ali os biscoitinhos, as coisinhas tudo ali, a gente já está acostumado com esse sistema, e lá era totalmente diferente. O frigobar tinha um cadeado, eu apavorei, o hotel era muito legal, tá, gente? E eu apavorei. Então eu desci lá e aí eu liguei chorando, até contei pra ti, né? Liguei chorando pro meu marido. Sim. Eu não sei porque que eu vim fazer aqui sozinha, Alex. E ele, Joyce, eu tava dormindo. Era 3 horas da manhã aqui. Eu tava dormindo. Pera, eu não te coloquei ali o Google Tradutor? Usa, te vira. E eu falei, meu Deus Pois do é, mas céu. essa de Eu não Google sabia nem, Tradutor, não eu sabia nem o sempre que falo fazer. com os alunos. Nós temos diferentes habilidades que precisam ser trabalhadas e que cada pessoa tem. Eu digo que é que nem um personagemzinho de RPG, né? Igual um personagem de jogo. Tem ali os status dele. Tem pessoa que é muito boa na fala, tem pessoa que é muito boa ouvindo, tem gente que é muito boa escrevendo, tem gente que é muito boa lendo, e um não necessariamente implica no outro. Então, cada pessoa, cada habilidade é uma habilidade, e tem gente que é muito boa numa coisa, tem gente que é muito boa noutra. Eu, por exemplo, com 2 anos de estudo de japonês, por estar no método tradicional, eu não conseguia ainda ler, mas eu me comunicava tranquilamente com uma pessoa. Se me parassem na rua, eu brinco com meus alunos, o método é infalível para tu saber se tu sabe a língua, né? Imagina que tu tá meia-noite no meio do mato, sem Wi-Fi, sem nenhuma lanterna. Tu consegue te virar? Não tem internet, não tem eletrônicos. Tu consegue? Então, é muito curioso que eu e esse meu colega, ambos estudando pelo mesmo método tradicional, pelo mesmo suor, né? Eu conseguia me comunicar oralmente, mas não conseguia ler um jornal. Ele conseguia ler um Hum, manual de instruções da NASA, mas não conseguia falar com uma pessoa na rua. Então, olha são só. habilidades diferentes que a gente vai trabalhando, para além, claro, da aquisição do vocabulário. Foi engraçado esses dias. Ano passado, eu saí aqui da rádio e aí eu fui para a avenida, fui até ao outro lado da rua que tem uma farmácia, entrei na farmácia e tinha uma pessoa falando inglês, aí eu não sei de onde que ele veio, então eu não posso falar que é americano, porque não é só americano que fala inglês, pessoal. Não sei se vocês Sim, sabem, hashtag. Mas aí ele estava falando, ele estava tentando perguntar para ela onde ficava o lugar que era de trocar dinheiro, change money, change my money, ele queria dizer, estava dizendo. E eu entendi sim. tudo que ele queria. E ela não entendia nada, e ela falava, não sei. Aí eu vi, aí eu brinquei ainda. Esse dia eu fui bilíngue. Eu entendi e falei, stop. Aí eu falei, né? Eu não lembro nem como é que eu falei, mas eu falei. Eu falei, como é que eu falei? Peraí, que eu já vou lembrar. Excuse me, please. Aí eu chamei ele, pedi licença. Uhum. Então, excuse me tá certo, eu acho.
E aí convidei ele para mostrar para ele onde que era. Então eu falei que era no shopping, tinha um local, e aí eu falei em inglês. Consegui falar que Uhum. tinha um local que trocava o dinheiro, que ele conseguiria ir trocar o dólar dele. E aí expliquei e mostrei. Daí ele perguntou se conseguiria ir, se era rápido. Eu falei que demoraria um pouquinho, consegui Sim. falar isso. E falei, né? E mostrei ali o trajeto pelo celular, que era só ele seguir toda a vida reto. Saiu isso também no meio da conversa. E não em inglês, em português. Óbvio. Aí nós combinamos. Eu ri, ele riu, as meninas da farmácia riram, mas todo mundo entendeu. Ele agradeceu e thank you so much. Eu falei, welcome. Só fiz mais do que a minha You're obrigação. welcome, my É friend. a única coisa que eu sabia, mas eu consegui identificar o que ele queria e ajudá-lo. Me senti, Claro. olha, eu não É digo, bom, não é? me É senti bom, não muito, é? muito bem, muito E feliz por sabe, ter Joyce, ajudado. é justamente essa sensação boa, essa sensação de venci, ganhei, né? Zerei a vida. É essa sensação que eu busco que meus alunos tenham, que os meus seguidores tenham, que meus amigos tenham, né? Porque todos somos amigos. Eu sou amigo poliglota, eu sou cheio de amigos que eu digo que são, ou eles já são, ou eles são futuro poliglotas. Que se estão me seguindo já é meio caminho andado. Mas eu sempre digo para eles, uma das maiores dicas que eu dou, para além, claro, de acompanhar as questões do vocabulário, todo dia eu estou dando uma palavrinha nova, uma diquinha nova, mas de buscar o que traz para ele esse sentimento. Para mim, eu sou meio doido, Joyce, eu admito. Eu estava em Orlando, tinha descido para pegar olha a loucura, eu tinha um único mercado perto do hotel onde eu estava que vendia guloseimas japonesas. Então tinha mochi, tinha um monte de sorvete maravilhoso. E eu tava lá e eu comecei a escutar no fundinho da loja, uma pessoa falando em italiano. Olha, Eu fiquei igual um stalker, caminhando assim deixa eu meio falar contigo. perto, meio no outro Que corredor para ficar perto. legal. Assim que ele saiu do telefone, a primeira coisa, scusa, parla italiano? Sono uno studente, ho ascoltato parlare l'italiano, è vero? Pensa, a pessoa brilha, dá um brilho no olhar, principalmente italiano, que a gente é muito, muito dado, né? Os italianos são muito felizes, são muito emotivos. Eu falo porque eu sou descendente. Então, pense, tive essa mesma sensação, zerei a vida. Tem outras pessoas, como esse meu amigo, que eles jogavam muito RPG, liam muito mangá, eles era outra demanda, era outra necessidade. Mas uma das principais dicas, assim, a coisa mais importante é justamente a gente buscar isso, né? Essa sensação tão boa que é de ser bilíngue. Porque, querendo ou não, isso é mais do que só um conteúdo, é mais do que só um idioma. Eu sempre digo, aprender um idioma é aprender uma cultura. Quando eu comecei a aprender japonês, a minha cabeça, eu acho que deu algum problema com o meu pescoço, algum torcicolo, que toda hora eu fazia assim, ó. Ai, ai. Eu sempre baixava. Que Então sarro. tu acaba absorvendo, sabe? Então, para além de tu desbloquear algo novo em ti, tu aprende uma cultura totalmente diferente, tu aprende uma perspectiva de mundo totalmente diferente. Eu não consigo expressar o quão importante é que as pessoas tenham essa experiência. É legal porque pega os Claro, primeiro com o trejeitos, né? inglês. É, Pega os claro. trejeitos Não da só do fala do inglês, pessoal. mas sim, da fala e da cultura mesmo. O japonês eu já tinha muito em mim pela questão das artes marciais, né? Então, questão de curvar, questão da reverência. Mas é muito bacana. Gente, eu não consigo dizer o Coreano tem eles suficiente prolongam quanto a fala, não é, Rafa? Já vou até eles falar sobre têm. isso contigo. Eu vou pedir um intervalo comercial. Peço que tu fique aí, continua com a gente, Rafael. Fica na live aí. Nós vamos pedir um intervalo rapidinho, mas voltamos com essa fala. Pode ser? Posso continuar contigo? Tá certo. Então a gente já vai pro intervalo, mas voltamos já já. E aí eu vou falar como que o coreano fala. Que eu sou dorameira, eu sou dorameira. Voltamos em breve com mais Estudicidade e Rafael Luz. Estúdio Cidade. Voltamos com o Estudicidade, o Rafael Luz e esse bloco é em nome de Pratique Academia. Ontem eu estive lá praticando exercício, isso mesmo que você ouviu. Quem quiser ver se isso é verdade ou não, corre lá nas minhas redes sociais, Joyce Baricala, e vocês vão ver a saga. Gente, foi divertidíssimo, confesso para vocês, mas do meu jeito, do meu modo ali, fui devagar, se vai ao longe, então eu fui modo devagar, mas deu tudo certo.
estou aqui inteiraça e, ó, pensei que eu ia estar quebrada. Hoje não, tô de boaça. Tô de boaça, tô bem e pronta para mais uma oportunidade amanhã. Hoje é meu relax. Falando em relax, é gostoso a gente falar sobre os idiomas, porque quando a gente está falando e aprendendo língua nova, eu lembro que nessas oportunidades minha cabeça chegou a doer, porque ela vai forçar. Eu quero aprender, eu quero desenvolver. Como que é esse desenvolver, Rafael? Como que a gente vai trabalhando a nossa mente para ela ficar condicionada a outro idioma e eu não esquecer dele? Ter em mente o porquê que estamos fazendo aquilo. Vamos ao inglês, por exemplo, né? No meu caso, não foi bem assim, porque eu tinha. O meu porquê era: minha mãe disse, vai aprender ou vai aprender. Mas nós temos que entender o porquê que a gente. Por que nos abrimos àquilo. O japonês, por exemplo, sempre fez parte da minha vida. Então, toda vez que eu tinha uma frase, que eu tinha alguma coisa, eu me trazia aquele gatilho emocional daquilo que eu amo, daquilo que eu, que eu sempre vivi, né? De fato. Mas não é uma questão de como retirar o peso. A questão é que não existe peso quando se faz da forma certa. Lembra do que eu falei, a questão do estudo versus a questão da aquisição? É justamente isso. Quando a gente adquire um novo idioma, é leve. Quando a gente estuda um novo idioma, é estudo. Então, a gente já está condicionado pelo sistema, como a gente falou na entrevista anterior, a ter esse peso maior. Então, não é uma questão de retirá-lo, é uma questão de nunca colocá-lo lá. Muitas vezes, quando entra um aluno novo no meu método, eu tento justamente retirar isso logo na primeira aula. É muito... Às vezes, a parte mais complicada é justo retirar isso, dizer, olha, confia em mim, né, que eu confio em ti, e confie no método, vai dar tudo certo. Então, é uma questão mais de conexão emocional. Eu Tem que lembro se que entender o porquê estamos lá. nós estamos acostumados com The Book is on the Table. Exatamente. O The Book is on the Table é o que a gente aprende. Mas já se pergunta para qualquer aluno meu, eu jamais falo na sala de aula verbo, eu jamais falo adjetivo, eu não falo essas palavras porque não há necessidade. É isso que as pessoas têm que entender. A gente está muito acostumado com um sistema que foi feito para tentar alcançar aquele idioma e não com algo que surgiu dele. É que nem eu te disse, tu não precisou aprender a gramática para falar o português. Claro, tu refinou com o tempo, mas refinar algo que já existe é muito mais fácil do que criá-lo do zero, entende? Então, essa questão do peso é justamente isso. E claro, eu sempre digo para os alunos, Joyce, você já viu alguém comendo um elefante numa bocada só? Sem condições. Não dá, né? Nem o Não dá. Godzilla. Nem Godzilla faz isso, mas vamos lá. Agora, a pessoa vai lá, pega o rabinho, pega a patinha, pega a orelhinha, eu Pecado. falei isso na Fiquei com sala de dó aula, de as do pessoas, elefante meu Deus, agora, hein? que é isso? Que horror. Mas é O justamente frango essa ideia de assado. pegar algo Vamos grande pegar a e referência do dividir. frango assado, que eu sou literal. Ó, vamos pegar um pedaço de pão, então. Senão eu vou ficar pensando no baguetão, elefante, sei lá. pecadinho, tadinho do elefante. Já lembrei até da Ai, musiquinha Joyce. do elefante. Do elefante. Eu não Não vou. incomoda Eu não vou muita mais. gente, né? Não, não é essa, é uma mais macabra. Eu vou nem te compartilhar, porque Misericórdia. é da geração dos anos 90. Quem está me ouvindo sabe. Tinha o elefante. Eita. Nem vou contar, mas vamos continuar. Vamos. Mas Por partes sobre ali, a isso, gente é vai. sobre não ter esse peso, sabe? É sobre dividir o conteúdo. Se não dá para entender tudo isso, a gente vai entendendo aos poucos. Um dos tópicos mais interessantes que eu já tive dentro do meu Instagram foi a questão da palavra do dia. Se a gente aprende uma palavra por dia, a gente já, no final de um mês, tem 30 vocabulários novos, Olha 31 só. vocabulários novos. Entende? Então, é sobre isso, é sobre tornar o processo leve. Qualquer Tão leve cultura. quanto vir numa rádio falar sobre o processo. E qual foi a cultura que você falou bem do japonês aí, mas uma que você já abraçou, que é a japonês, que você mencionou, mas uma outra que você aprendeu a língua, vivenciou a cultura, que chamou a tua atenção, assim? Você tá... De idiomas, escolher entre italiano, elas, espanhol. escolher entre elas, para mim, é como escolher entre meus filhos, assim, é Ah. praticamente a mesma coisa. O japonês, como tu mesma disse, tem um espaço importante no meu coração, até porque o meu sonho atual
envolve o Japão, né? Que é justo ir lá. Esse é um sonho que eu tenho de trazer um pouco até para o Brasil do karatê, do judô e da questão do budô e da educação física, né? Da questão do treino mesmo e da filosofia. Mas para além dele, me surpreendi muito com o quanto eu me senti abraçado pelo italiano. Porque eu comecei com o italiano justo por essa questão da descendência, pela questão de alguns personagens que eu tenho muito apreço e que falam italiano. Querendo ou não, Laguna tem muito a ver com os italianos, com a imigração, então estamos ali do ladinho desse povo, né? Então, eu me senti muito abraçado, primeiro no começo e depois ao longo do aprender, porque me veio uma parte de mim que eu já nem lembrava que existia, que é essa questão da ancestralidade. Olha que lindo. E falando, qual que a gente consegue, por exemplo, eu quero aprender primeiramente italiano e inglês. Eu posso simultaneamente aprender os dois idiomas ou não? Primeiro eu aprendo um, depois eu vou para outro. O que que tu sugere assim? Aí vai da tua fome. Se tu tá com muita sede, pode tomar quanta água tu quiser. Mas eu sempre sugiro de irmos com mais de um idioma, porque eu, como eu te disse, eu estava aprendendo coreano, já vi o chinês, o mandarim já me chamou, já fui um pouco para ele, já me divido uma vez por semana para cada um, e assim a gente vai indo. Mas eu sempre sugiro que a pessoa separe por famílias. Eu, enquanto comecei no coreano, ou enquanto eu comecei na Libras, eu também comecei com o francês. Então, uma língua latina, uma língua asiática. Dessa forma, o nosso Hum, cérebro consegue entender que são duas coisas separadas. hum, Eu misturava muito nas aulas de espanhol, por exemplo, o italiano, que a professora perguntava, como é que é maçã? Eu, mela. Como é que é ver? Ah, guardare, né? e já Não traz. era, não era, mira, Tico, era guarda, bambino, sabe? Então, dá uma certa confundida quando a pessoa vê Que é as duas similar, línguas da mesma assim, família um pouco juntas. parecido, assim, o idioma italiano, Sim. espanhol, e é completamente diferente, porque tu vai ver Oh, as palavras, gente, às vezes não se encaixam, e aí a gente tem aquela mania brasileiro quando vai, que tudo termina em ito, não, não, você está não, enganado, né? Maçanzita não existe. não, não Eu, existe mesmo. eu acho engraçadíssimo quando eu fui visitar o Chile, 2024. Nós fomos ao Aham, Chile. E foi tão engraçado, porque ao mesmo tempo ali que eu via todo mundo falando e tentando falar, eu falava brasileiro. Aliás, eu falava português. Eu falava português. Porque quando eu entrava numa loja e o pessoal engatava o espanhol mais rápido do oeste, aquele ligeirinho. Aí eu ficava assim, gostaria de saber dessa bolsa aqui, tal, 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 tal. E eu falava tranquilamente um português e a pessoa me olhava. Primeiro ela olhava com raiva, depois ela me olhava com empatia. E aí era isso que eu queria traduzir. Por quê? Porque às vezes eles estão tão cansados de atender o uhum, turista e eles não querem nem saber. E aí eu comecei a perceber isso. Eu falei, tá bom, vai agir assim, eu vou falar no meu idioma. E você quiser uhum. vender, você vai tentar me entender. Por que que eu tenho até aquele, né, speak English e speak português? Eu já vou nessa. Se eu Ô, não falo a tua, Joyce, tu não fala a minha, tá tudo bem, vamos se entender de outra forma. aprendo um pouco contigo, tu aprende um Não pouco é? comigo, e assim nós Mas vamos. essa Ô, forma de Joyce, agora comunicar. eu vou voltar no meu Instagram com um quadro, para além da palavra do dia, do Politalks, seria um Minuto Poliglota. Então, qual é o meu objetivo? Eu quero trazer para as pessoas, porque a minha missão é justo abrir para todos os idiomas, porque como a gente falou até agora, o inglês, principalmente, que é a língua diplomática atual, é muito importante, ela abre muitos caminhos para as pessoas, ela abre mundos diferentes. Então, qual que é a minha proposta? É que eu possa transmitir isso para as pessoas que não têm, às vezes, a ideia de por onde começar e nem a condição de pagar um curso que, às vezes, nem vai satisfazer ela, né? Então, lá no meu Instagram agora, eu vou começar com um minuto poliglota, onde vai ser um minuto
por semana, eu acho que eu vou fazer 3 por semana, algo assim. Ainda não decidi, ainda não fiz a enquete. Onde eu vou trazer um conteúdo para o pessoal. Eu vou começar com frases tranquilas, por exemplo, eu gosto muito do que é utilizável. Então, para não ir para o lado de o besouro é azul. Oh, meu Deus, a vaca tomou leite. Ai, Ah, meu meu Deus, Deus. a garota subiu na mesa. Para não ir para esse lado, o que que eu gosto de trazer? Onde eu acho um táxi, onde é o aeroporto, como abro a banheira. Essa frase a minha mãe Me indica precisou uma vez, essa frase me eu não indica um tinha. restaurante bom aqui com Exatamente. comidas típicas. E através de 1 minuto, o meu objetivo vai ser justamente fazer a pessoa absorver aquele pedacinho do elefante, né? Para que ela consiga se virar numa viagem, que ela não passe os mesmos apuros que ela passaria se não tivesse aquilo ali. Se tu quiseres, o que Incrível. que tu acha? Eu posso te enviar também esse Eu material quero, por para que tu favor. tenhas. Já vou, para o pessoal que está nos assistindo, finalizou o bloco. Eu estou me empolgada, queria ir mais além, mas se para o pessoal que está nos assistindo, nos escutando, tem essa vontade de querer aprender uma língua nova, é legal ali falar contigo, direto no Amigo Poliglota, pode te encontrar? Com certeza. Pode, pode me encontrar lá no Instagram, @amigo_poliglota, e ficar tranquilo que eu vou pegar na tua mão, a gente vai seguir essa estrada. Agora eu tô me reerguendo também no YouTube, né, Joyce? Porque hackearam o meu canal 2 vezes Meu já. Deus do Perdi tudo céu! agora a segunda vez. Vamos botar uma galera Então, de segurança aqui, ó, para cuidar. mais de 30 vídeos que foram perdidos. Assim, era um conteúdo bacana. Sem contar os inscritos que ainda estão me procurando, né? Mas estamos se reerguendo lá também, é Amigo Poliglota Oficial. Pessoal, pode ir lá, conteúdo de qualidade, vai ter 3 conteúdos por semana, e eu garanto, se você assistir esse conteúdo e ir absorvendo aos poucos, e for pegando esse gosto, essa felicidade por falar, você não vai fazer como minha mãe, por exemplo, que entrou no carro do xerife nos Estados Unidos, achando que era um táxi. Ai, Eu meu lhe Deus do garanto. céu. Olha, Rafa, amei mais uma vez o nosso papo. Nós vamos conversando aí para ter mais conteúdos e eu vou aí entrar em contato porque eu quero aprender italiano e quero Vamos aprender a nessa. falar bem fluentemente o inglês. Quero fazer nossas entrevistas internacionais aqui. Muito bom. Muito Bora. obrigada mais uma vez e até breve. Muito obrigado. O prazer é todo meu. É só falar meu nome que eu apareço aqui. Muito obrigada, ó, Rafael com PH, Rafael Luz, muito obrigada. Amigo _ poliglota lá no Instagram. Valeu, Rafa. Nós vamos